Com o Bem Saúde, pois é, a expectativa de vida do brasileiro vem aumentando. Hoje o brasileiro vive em média 72 anos e meio. Já que o brasileiro vive mais, muitas vezes precisa também de um acompanhamento, de uma pessoa, de um considerado cuidador. Só que esse cuidador nem sempre é um profissional, muitas vezes é uma pessoa da família, um parente. Só que como cuidar não só de idosos, mas de portadores de deficiência, ou de pessoas doentes, ou de crianças doentes, sem também alterar a própria saúde? É o assunto que eu converso agora com a psicóloga Josiane Coutinho. Olá, doutora Josiane, como vai? Boa noite, tudo bem? Tudo. Bom, eu falei sobre idosos na cabeça, mas não são só idosos, né? São crianças, são portadores de deficiência, enfim. Quais são as doenças, na verdade, que podem levar as pessoas a acabar prejudicando a própria saúde nesse cuidar? Na verdade, a gente tem a perspectiva de vida aumentada, com certeza contribui. A gente pensa no cuidador quando a gente pensa no idoso, e o que vem à mente, talvez mais facilmente, é o quadro demencial, o quadro de Alzheimer, uma coisa que faz muitas pessoas pensarem sobre isso. Vive-se mais, as doenças aparecem com mais frequência e a gente acaba necessitando de uma estrutura para lidar com isso. Mas não só na velhice, não só realmente nos quadros demenciais, que é o que talvez venha mais fácil. Muitas doenças neurodegenerativas que acontecem num momento, às vezes, mais precoce da vida da pessoa e que trazem limitações severas. O próprio câncer, né, o tratamento contra o câncer é um tratamento que expolia muito, que incapacita muitas vezes a pessoa até do próprio autocuidado, traz muitas limitações, ou quando o câncer, infelizmente, ele não progride, na verdade o câncer progride, mas o tratamento não cumpre a expectativa que a gente tem de uma cura. Então, doenças que não tenham cura e que venham a evoluir de forma progressiva vão chegar num ponto em que a pessoa vai necessitar do suporte de alguém, né? Em que ela própria não vai conseguir dar conta de si sozinha. De modo geral, a gente, quando fica doente, a gente precisa do suporte de alguém. Até uma simples gripe é muito bom quando a gente tem alguém cuidando, né? Mas essas doenças vão necessariamente trazer essa organização, essa necessidade de organização da vida da pessoa. A gente falou de doenças, mas quando você cuida de faixas etárias diferentes, isso também pode causar estresses diferentes? Por exemplo, uma pessoa que cuida de uma criança, uma pessoa que cuida de um portador de deficiência, mas já adulto, e uma pessoa que cuida de um idoso, eles passam pelo mesmo nível de estresse ou esse estresse varia? Sim, ele varia em termos. Eu acho que o impacto, quando você tem uma criança com algum tipo de necessidade especial, de demanda, que é incapacitante ou que limita muito a independência daquela criança e, consequentemente, obriga, né, a ter um cuidado mais especial, eu acho que o impacto disso é muito doído. No idoso, a gente, de alguma forma, já espera que vai chegar nesse momento. Mas com a criança, você não tem essa expectativa. Quando a gente pensa em criança, a gente pensa automaticamente em saúde, né? Então, se deparar com uma doença na infância, seja ela qual for, seja algo que veio no momento do nascimento, uma paralisia cerebral que possa ter acontecido, um trauma no parto, uma anóxia que traga um atraso neurológico naquela criança, seja nesse momento ou seja alguma doença na primeira infância, sempre vai trazer um impacto muito maior do que uma doença que a gente encontra na vida adulta. Em contrapartida também, eu acho que o desgaste acaba sendo maior porque a criança tem uma vida toda pela frente, né? Então, a gente sabe que ela vai precisar daquele cuidado por muito tempo, pela vida dela inteira, se ela não conseguir progressão, se ela não conseguir nenhuma melhora. Ao contrário do adulto, do idoso, que você sabe que vai caminhar para um fim de vida, né? Então, talvez o tempo que aquele cuidado seja necessário numa criança com uma paralisia cerebral, por exemplo, um quadro muito comprometedor, vai ser um tempo muito maior do que com um idoso que você sabe que vai caminhar para um fim de vida.
Bom, você é psicóloga e é especializada também em psicologia hospitalar, não é Sim, isso? sim, psicologia da saúde, na verdade. Psicologia da saúde. E o que você vê, assim, na sua rotina, no seu dia a dia? Quais são os tipos de reclamação que você observa? O quadro de depressão é algo muito comum? Quais são as principais reclamações? Eu acho, do cuidador, que você diz, Sim. né? Eu acho que o cuidador, muitas vezes, ele não consegue se dar conta de si, né? Então, ele não vem queixar dele. Ele pode trazer um cansaço, um desgaste, uma fala, tipo, não estou aguentando, não estou suportando, está pesado para mim, mas não é tão comum. Ele não se percebe. Eu acho que esse talvez seja o problema mais difícil de você enfrentar. Ele acaba se dedicando tanto ao cuidado que ele próprio acaba tendo uma dificuldade em perceber as limitações que ele está encontrando. A queixa mais comum que eu ouço... Ou às vezes até admitir, né? Porque, na verdade, tem uma cobrança também da sociedade com relação a isso, né? Exatamente. E aí você vê o outro tão fragilizado que até a pessoa sente culpa em se queixar. Como que eu estou me queixando, né? Eu, de certa forma, estou com saúde. Mas a queixa mesmo que eu ouço que as pessoas costumam verbalizar muito é a falta de apoio de outras pessoas, né? Às vezes a situação vai convergindo de uma forma em que seja por uma possibilidade de manejo de tempo maior ou por não ter alguma outra obrigação naquele momento que demande muito, acaba ficando à frente daquilo, os outros de alguma forma vão tocando sua vida, retornam para trabalho, retornam para cuidado de filhos, e aquela pessoa que naquele momento acaba assumindo essa responsabilidade, em determinado ponto da história se vê sozinho, né? E aí isso aumenta o peso, aumenta o sofrimento. Então a queixa vem muito por estar sozinho. Às vezes você tem uma família numerosa, né? Um idoso que tem aí 4, 5 filhos, em geral um acaba assumindo mais essa responsabilidade e os outros vão seguindo o rumo da sua vida. E não falo isso para a gente responsabilizar os outros, mas se a gente não fica atento, é o que acontece. Um assume essa responsabilidade e os demais, às vezes, porque precisam até contribuir financeiramente. Isso acontece muito. Um filho que tem uma situação econômica mais favorável se dedica a entrar com esse recurso financeiro e um outro filho entra com a mão de obra, vou colocar dessa forma. Só que o desgaste de quem está ali com a mão de obra é muito grande e ele em determinado momento se sente sozinho. E o que a pessoa que passa por isso, que às vezes passa por 5, 10, 15, 20 anos, passa por isso, ela pode fazer? Ela precisa fazer uma terapia, procurar uma ajuda profissional, psicológica, por exemplo? Eu acho que a terapia sempre ajuda. E o compartilhamento? Eu queria que você também falasse com relação ao compartilhamento. Ela deve compartilhar essa responsabilidade, buscar compartilhar e não assumir tudo sozinha? Sempre. Eu acho que esse talvez seja o pulo do gato, vamos colocar assim, não se permitir assumir essa responsabilidade sozinho, né? A responsabilidade tem sim que ser dividida, dá para ser dividida, mesmo que você tenha uma situação em que a pessoa não trabalhe, já está numa fase da vida que se aposentou, que os filhos estão casados, né? E aí ela acaba tendo possibilidade real, né, de estar à frente. Mesmo que tenha essa conjuntura, você pode reservar o final de semana, por exemplo, né? Não, então eu seguro durante a semana, mas vamos revezar o final de semana. Para quê? Para que a pessoa possa também se cuidar, possa retomar a sua vida, possa ter um momento de lazer, possa sair e ver o sol, e ver, né, fazer um passeio com a família, sentar com calma e fazer uma refeição. São pequenas coisas que recarregam a bateria, né? Não é uma grande coisa, mas a pessoa poder dispor de um tempo para essas pequenas coisas permite com que ela mantenha a sua saúde física e mental. Uma psicoterapia eu acho que é sempre bem-vinda, às vezes até para a pessoa se dar conta, né? Para ela poder refletir e perceber aonde ela está desviando do caminho, aonde ela está assumindo demais uma responsabilidade. Mas não digo que seja a única, né, alternativa. Se a pessoa conseguir reservar esse tempo para ela, organizar, se permitir determinadas coisas, pequenas coisas, ela vai estar contribuindo para a saúde física e mental dela. Muito bem. Bom, é sempre muito bom conversar com a psicóloga Josiane Coutinho, que ela sempre traz
uma luz no fim do túnel. Para você que está em casa e também para a gente, né, que tem essas curiosidades com relação a vários assuntos. Eu quero agradecer a sua presença mais uma vez. É sempre super rápido, né, mas é muito gostoso. E quem quiser saber mais informações, quiser entrar em contato com você, como é que a pessoa pode fazer? Eu sempre deixo o telefone da clínica, né, da Clínica Vila Esther de contato. Não estou lá todo o tempo, mas é uma forma fácil de me achar. O telefone da clínica é 2237-7368. 2237